Hoje eu vou falar sobre o livro Diário de Anne Frank. Presumo que vocês já saibam mais ou menos qual livro é esse, mas eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho do que eu achei quando eu li. É um livro sobre uma garotinha judia que viveu durante a guerra em isolamento com os pais dela e uma outra família. E ela relata como foi essa experiência dela. Então, a Anne tinha uma irmã mais velha, tinha os pais dela, e a outra família tinha a mãe, o pai, o filho. E a Anne era uma menina muito inteligente, extremamente inteligente. Ela lia muito e era muito bem articulada, falava muito bem. E ela resolveu escrever esse diário justamente para mostrar o que ela estava vivendo. Então, o sonho dela era que quando a guerra acabasse, porque ela acreditava que ia sobreviver e que ia dar tudo certo. Durante todo o livro, isso é um ponto bem, que ela fala bastante mesmo, que ela acredita que a guerra vai acabar e que ela vai ficar bem com a família dela. E no final é bem triste que isso não acontece. Não é bem spoiler isso, porque tem na descrição do livro, então, enfim. Mas ela acaba morrendo em um campo de concentração. E o único sobrevivente da família dela é o pai dela, que quando ele foi publicar o livro dela, como tinha partes muito pessoais mesmo, sabe, da Anne, que ela contava de sentimentos, a convivência com a mãe dela, com a outra família que estava no lugar que eles viviam. Tem coisas bem pessoais mesmo, sabe? Então, da primeira vez que ele publicou o livro para ela, ele preferiu ocultar esse tipo de coisa, só mostrar o que ela via da guerra, o que estava acontecendo em relação à guerra em si. Mas depois de um tempo conseguiram publicar esse livro com todos os detalhes sobre tudo. E até hoje tem várias menções a Anne, porque ela foi realmente muito importante. E o relato dela ajudou a nos apresentar mesmo uma visão diferente do que foi todo aquele período. Ela era uma garotinha que vivia uma vida normal e do nada teve que ir para um refúgio com os pais dela por causa da guerra. Então, ela vivia com muito medo e tinha muito medo envolvido, no sentido geral mesmo, sabe? Tinha um colega do pai dela que não era judeu e ele conseguia comprar coisas para a família dela, alimento, essas coisas. Então ele ia de bicicleta levando essas coisas para as pessoas que estavam em refúgios. E o que a gente pode notar ao longo do livro é que, apesar de ela estar muito esperançosa, ela tá muito sofrendo muito também, né? Então, é muito difícil tudo isso pra ela e pra toda a família dela. A guerra fez com que várias Annes sofressem coisas horríveis e separou muita gente e dizimou várias pessoas. Então, o Diário de Anne Frank é um livro que traz bastante reflexão sobre esse ponto e acho que vale muito a pena a leitura.